Bom dia, senhores. Mais um XP Connection no ar. Hoje um marco aí na história do país. Nunca na história desse país um ex-presidente ou presidente foi coercitivamente conduzido à Polícia Federal para depoimento, certo? Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, dia bem agitado. Ontem já foi um dia agitado com a questão da delação do Delcídio e hoje talvez essa condução tenha acontecido um pouco antes que o pessoal esperava. Foi rápida a questão e hoje de manhã já mercados bem eufóricos, né? Bastante, né? E a gente já discutiu isso ontem, né? Que era... Não é óbvio, você tem um impacto, né? Uma pressão na presidente Dilma também, que não dá para separar, apesar do PT estava tentando separar o PT do governo, né, dela, mas não dá para se separar, criador, né, por tudo isso. E pressiona em vários âmbitos, né, a delação do Delcídio. E agora, eu vejo muito mais assim, agora o enfraquecimento do PT, do Lula, esquece candidatura, né, em 2018. Acho que o desgaste político já está dado, já foi feito, não tem volta. Essa é uma das questões que o mercado tem antecipado, né? Você a gente conversou bastante sobre isso, não necessariamente aumentar diretamente a probabilidade de impeachment por conta da delação, falar que a Dilma influenciou ali no judiciário, etc., mas muito mais, talvez, por tirar o Lula da jogada, que é o que o mercado, assim, só a interpretação que o mercado está fazendo, né? Tirar o Lula da jogada, a oposição se fortalece, as ruas também, a questão de pressão aumenta, isso aí poderia indiretamente acelerar as questões de impeachment ou cassação via TSE, né? Então é um pouquinho disso que o pessoal tá colocando na conta. Até o Ricardo que vai falar, a gente acabou efetuando hoje trocas aí, né? Principalmente por conta desse câmbio extremamente depreciado. A gente viu um movimento até de investidores locais, né, vendendo dólar e comprando bolsa, comprando índice futuro, tentando capturar um pouco disso. Eu conversei com alguns que falavam, poxa, eu estava carregando 30% em caixa, comprado em dólar, e aí carregando 30% em caixa porque eram FIAs. E eles falaram, cara, eu tive que comprar índice futuro, porque o fluxo está vindo e contra fluxo às vezes não há argumentos, né? Independente da gente aqui falar, a bolsa está num patamar por fundamento caro, está. Não dá para discordar disso, né? O cenário mas é o fluxo expectativa. Que tá agora. É expectativa, o que está mandando é o fluxo. A gente na casa tem os locais comprando bolsa, os estrangeiros comprando pontualmente, ainda não justificam por fundamento esse rally, né? Esse rally aí que está acontecendo. Mas ninguém querendo ficar para trás por conta disso. Muito fundo aí vai acabar ficando para trás. E eu concordo aqui quando falaram assim, mas você não acha que, por exemplo, Vale, Petro, siderúrgicas, pode ser squeeze? Com certeza tem impacto de squeeze. Tinha gente vendido ainda em Petro, a gente mesmo, carteira short em Petro. E aí o que acontece no momento desse? Tem uma correria para ativos mais depreciados, independente, né, discutindo se são bons ou ruins. Muitos são ruins. A gente sempre falou isso aqui. Se tiver um aumento na probabilidade de impeachment, de retirada desse governo, os ativos ruins vão dar mais do que os bons. Aí a gente falou que Banco do Brasil seria um dos poucos ativos que a gente falou que compraria num cenário como esse seria Banco do Brasil, porque ainda tem fundamento. Mas Petro não tem fundamento, né? O preço do petróleo continua abaixo, o que ajuda, óbvio, o dólar ajuda, mas por isso vai mudar toda a estrutura da companhia, a companhia virou outra companhia. Não virou. Mas é óbvio que anda contra fluxo, não há argumentos. Mas vamos falar da carteira, que é as modificações que nós fizemos, né, Ricardo? Acho que falar bem mais na parte estratégica aqui, justamente se a gente isolar o fundamento, a gente comenta aqui o quão tá difícil o nosso cenário, mas a gente respeita muito a questão de fluxo e perspectiva, né? E se a gente colocar aí principalmente esse acontecimento de hoje, né? Você vê que daqui para frente você pode ter cada vez mais informação e o mercado continuar reagindo positivamente. E nesse sentido a gente fez algumas trocas antecipadas aqui, um pouco nesse viés, né, de você reduzir a exposição a dólar, nada muito brusco, não é que a gente está entrando em Petro, Vale, siderurgia. A gente vai continuar com ativos bons, só que a gente vai aumentar a nossa correlação ali com índice, correlação com papéis que tendem a se beneficiar nesse cenário de continuidade de desdobramento da Lava Jato. Então a gente retirou fibra que a gente tinha ali, estava num valuation interessante, mas realmente teve esse fluxo. E Embraer, a nossa posição era bem pequena, que a gente está retirando também e colocando em BVMF. BVMF a gente comentou, tem uma correlação altíssima com esse cenário, além de um adicional ali da questão
da compra da CETIP. Então, a gente com isso aumenta a nossa correlação e, de novo, a gente não quer fazer nada extremo de entrar em ativos ruins, como Petrobras e os Minas. Elas podem até andar bastante, mas a gente prefere ficar em ativos bons e também com correlação, que dá para a gente unir essas duas coisas. Então é um pouco disso que a gente fez, e esse é o movimento que a gente fez, tanto na carteira semanal quanto na carteira XP. E ali, outra coisa interessante, se o cliente ele quiser ficar ainda mais posicionado para esse cenário, a gente recomenda fazer via operações estruturadas, né? A gente comentou bastante sobre collar, call spread em BBAS, talvez esse seja o melhor veículo para você tentar buscar ganho. É muito melhor fazer desse jeito do que você começar a se expor muito a Petro, Vale. A gente pode ter algum sobressalto aí por conta de fundamento. Então é um pouco disso que a gente tem feito ali, identificado com essas novas informações. O Léo está perguntando assim, mas a BMF semana passada era short. Na segunda-feira a gente mudou, a gente zerou o short e mudou para long. Por que mudou para long? Né? Mudou o fundamento? Para a gente mudou. A gente acredita na compra da CETIP, ela mesmo pagando mais, tem toda uma sinergia para vir. O múltiplo dela estava negociando na casa de 10 vezes e meio lucro, e a gente acreditava que essa volatilidade de possibilidade ou não de impeachment aumenta o volume negociado. Então, para a gente tinha modificado sim na segunda. A gente não mudou uma BVMF hoje, a gente mudou na mensal. A gente tinha na dividendos. Na dividendos, a gente vem carregando ela. A gente tinha short para o curto prazo, mas a gente tirou ela da carteira short e botou lá na top pick. Então, a gente desde segunda já tinha mudado, sim. E outra coisa interessante é que cenário. as coisas não são estáticas, né? Assim, essa informação muda consideravelmente as probabilidades dos cenários futuros. Então, nada mais justo do que a gente se adequando. Ali não tem nada que é imóvel ali, que a gente não possa mudar a opinião. Mas nessa a gente já tinha feito realmente essa troca há algum tempo. É isso aí. Aí, falando aqui sobre se vale a pena entrar em Banco do Brasil agora, antes que seja tarde demais, a gente ainda prefere outros ativos, né? Nesse tipo de ativo a gente preferiria entrar via estruturados. A gente sempre falava assim, um ativo, né, que a gente não compraria Petro nesse caso, preferia Banco do Brasil. A gente já segue preferindo o Itaú e Bradesco, que seriam beneficiados também. Considerando a eventual mudança de governo, quais papéis do setor elétrico se beneficiaria? Eu diria principal ali, Eletmeia, Eletrobras, é o caso também da Petrobras, mas a Eletmeia é que deveria se beneficiar. Vale a pena aumentar a exposição em dólar com essa queda? É uma boa pergunta, Sônia. Depende da finalidade, acho, né? A gente já vinha falando aqui algumas semanas que o dólar é muito mais como um hedge, né? Se dá um problema muito sério aqui no Brasil, né, uma eleição do PT, tudo isso, o dólar voaria. Não é o que está se prevendo até, se vocês lerem a coluna da Eliane Cantanhede, ela fala isso, né, que é o fim do PT, né? Esse é um marco que gera o fim do PT e o Lula extremamente desgastado, já estava, aumentou esse desgaste. Eu ainda esperaria um pouquinho, ou se fosse comprar, compraria só um pouco, olharia mais o mercado, eu iria devagar, porque também agora não vejo trigger para esse dólar subir. Pelo contrário, ainda poderia ir para casa de 3,50. Acho que se o cliente, olhando de uma forma global, né, os investimentos, se ele ainda não tem exposição a dólar, acho que é uma boa começar a montar alguma posição ali de novo, não entrar de peito aberto, não tem trigger como o Celson falou, mas aproveitar esses níveis ali e começar a fazer esse hedge, porque de novo, a probabilidade da presidente terminar o mandato ou não terminar o mandato aumentou. Então, isso aí tende a prejudicar ao dólar, mas você tem ainda aquela probabilidade de, enfim, as coisas voltarem ou amenizarem ali, então acho que é legal, sim, ter uma posição ainda não concentrada, né? Sim. E aí manter essa diversificação que é o que a gente sempre fala, não importa o ambiente, você pode ajustar a sua exposição, mas sempre ter um pouco de diversificação, sim. Estou com investimento em dólar e sai absorve prejuízo até o momento ou aguardo. É aquilo que a gente acabou de falar aqui agora. É muito mais como um hedge, manteria.
Vocês acham que o impeachment sai em 2016? Saiu nossa pesquisa, tá no site da XP. Quem é cliente tem acesso a ela. Já tá no site da XP. Deixa eu buscar ela aqui para poder falar melhor sobre a pesquisa que a gente fez ontem com os investidores institucionais, responderam até hoje de manhã. Então eu vou abrir aqui essa pesquisa, o que os investidores institucionais, em sua grande maioria, vislumbram para isso. Né? Enquanto isso, VEG e Brasil Foods, qual a sugestão? Né? Você fala de VEG, eu falo de Brasil Foods. Com relação à VEG, é uma bela empresa, realmente a gestão é muito boa, mas a questão é que não tem muita margem de segurança em termos de valuation, então é difícil você se posicionar de forma relevante. Agora, pensando num cenário de recuperação da indústria, etc., acho que é um belo ativo para ter. Acho que é você compor ali uma basket com algumas ações e não só VEG, né? VEG, de novo, e vale destacar que no curto prazo pode sofrer um pouco porque tem aquela exposição a mercado externo e dólar tende a afetar. Então, sabendo que no curto prazo não é muito favorável para ela, seja por conta de dólar, seja por conta de resultados, os últimos resultados não foram bons, olhando mais no longo prazo, sim, dá para ter como uma exposição à recuperação de indústria frente à bela gestão da VEG. Vamos lá. Qual a probabilidade da presidente não terminar o mandato? Segundo a nossa pesquisa, 61% dos respondentes acreditam que essa probabilidade está entre 40% e 60%, ou seja, na média 50%. Né? 61% dos respondentes acreditam que a probabilidade dela não terminar o mandato é de 50%, sendo que 14% apontaram que a chance é superior a 80%, ou seja, a maioria ali apostando que tem uma probabilidade maior, bem maior do que 50%. Se ocorresse, né, essa saída dela, não terminando o mandato, a maioria dos respondentes assinalaram em 2017. A resposta majoritária foi primeiro semestre de 2017, onde 57% dos respondentes acreditam que ocorreria a interrupção. Em seguida, segundo semestre de 2016 é apontado por 29% dos respondentes. Então, entre o segundo semestre desse ano, com a probabilidade maior, segundo os respondentes, desse primeiro semestre de 2017. Ibovespa, para onde iria o índice, o nosso índice aqui? A visão majoritária dos investidores se manteve, como foi em dezembro da nossa pesquisa. Ficou 50% dos investidores, isso foi interessante, o número logo 50, entre 50 mil e 55 mil o índice Ibovespa. Para 25% dos entrevistados, o Ibovespa iria para o patamar entre 55 mil e 60 mil. Para 18% dos entrevistados ficaria abaixo de 50 mil e para 7%, ali os otimistas, o Ibovespa superaria os 60 mil pontos. Então, 75% deles afirmou que acima de 50 mil pontos. Isso também é interessante para destacar. E o dólar, né? Qual seria o nível do dólar após isso? 54% dos investidores, ou seja, a sua grande maioria, falou que o dólar ficaria entre 3,30 e 3,60. Para 39%, o cenário mais provável entre 3,60 e 3,90. E completaram a pesquisa, 7% acreditando que o dólar iria ficar entre 3 e 3,30. Então, assim, a grande maioria, 3,30 a 3,60, geraria ali uns 3,45 de média, 3,50, e poderia buscar sim. Ainda acredito no curto prazo, se isso vier a acontecer, né? O mercado financeiro, ele sempre antecipa o movimento. E no dia, às vezes, que sai, aconteceu. Já perguntaram às vezes aqui, a bolsa caiu, depois que aconteceu o fato positivo. É óbvio, já veio precificando, e o cara foi pro evento. O evento aconteceu, ele zera a posição dele. Né? Isso é muito o que acontece por aqui. Se a gente acha que a indústria vai se recuperar nos próximos 2 anos, se tiver mudança de governo, acredito que não é que recupera e pronto, virou mil maravilhas. Tem até a pergunta aqui que se viraria igual a Argentina. Mas tendo uma perspectiva positiva, tem investimentos para o Brasil. Isso já melhora, já reduz o risco, o país. Olha, a Argentina sem ter reservas tem um risco país menor do que o nosso. Né? Os papéis longos, inflação, as taxas oscilam entre 6,50 e 6,60 ao ano. É momento de alongar? Arnaldo, eu escrevi isso no Facebook e a gente estava aqui perturbando, né, para comprar NTNB. E hoje as curvas estão fechando, porque diminui o risco país, né, uma troca de governo, melhora a expectativa para o investidor estrangeiro e para o local também. Ainda acho que é para carregar, sim.
Só que a taxa fechou, a taxa estava... Até pouco tempo atrás a gente teve um cara comprado em 2035, lembra? Ele comprou a 7,60, a taxa tinha fechado se ele venderia. E até eu falei sobre isso, olha, eu acho que isso é aposentadoria, né? Vender agora, mas a taxa fechou. Imagina hoje, a taxa fechou mais ainda. Então, acho que dá para carregar, sim. Só que a taxa veio fechando muito por conta disso. Sobre pré-fixados, né? Eu diria que eu prefiro ainda IPCA e prefiro NTN-B. Mas sobre pré-fixados, dependendo da taxa que você consiga, vai acontecer o seguinte. No curto prazo, o governo pode forçar uma queda de juros e você mantém um pré-fixado elevado, mas vai demorar mais para quem assumir manter essa taxa mais elevada por um prazo maior. Então, ainda prefiro pós, mas dá para ter sim um pouco de pré-fixado em carteiras, CDBs de bancos aí. As emissões tenderão a sofrer queda das próximas emissões, né, Kim? Porque a perspectiva é melhor para o país. Ainda acho que talvez o mais racional seria ter uma posição maior em pós, até com uma postura conservadora, e aí sim ir diversificando com o NTN-B. E algum CDB que ainda esteja pagando uma boa taxa pré, talvez faça sentido sim, até por conta dessa postura do BC, né? Apesar de eles devem manter por um tempo, mas a gente já prevendo cortes no fim do ano, começo do ano que vem. O Acarvalho perguntou, estou com dúvida se compro esse coquetel de ações de impeachment ou invisto em um fundo de dividendos como XP-Top. O que vocês acham? Sim, depende da sua expectativa. Hoje, se você comprar um coquetel de ações, como você mencionou, é muito mais para especular. Esse é o ponto. Não sai e volta tudo, né? Mas o XP-Top está pagando alguém, essa é a grande verdade, né? A taxa administrativa para alguém gerir para você. E para você não ter que ficar olhando a tela o tempo inteiro, eu iria no XP-Top. Se você está olhando mais para o médio e longo prazo, assim, faz muito mais sentido, né? Você ir para um fundo e aproveitar, porque querendo ou não você vai participar de uma possível melhora, talvez não na mesma intensidade, mas para o longo prazo talvez você atinja a mesma rentabilidade, só que um vai antes, outro vai depois, alguma coisa nesse sentido. Então ainda vai se aproveitar sim da valorização. Suzano, vai ficar dependendo exclusivamente do dólar, Ricardo? No curto prazo acho que sim, porque se for ver, lá o preço da celulose na China ainda não se estabilizou, até na última semana teve uma queda. E mais a pressão do dólar, eu acho que vai continuar tradando por conta de dólar nesse curto prazo, sim. Se é mesmo para o longo prazo, sim. Olhando aí a Carvalho aqui perguntando, para o longo prazo XP-Top, sim. Até vale destacar, né? Eu tinha um almoço, eu e o Kim tinha um almoço com 12 gestores aqui em São Paulo. Né? De manhã eu já falei, você acha que vai ter que desmarcar. Desmarcamos o almoço, um só falou que iria. Todos os outros falaram que não iriam porque querem olhar a tela, saber se tem oportunidade, o que eles podem fazer, amenizar às vezes um prejuízo, recuperar e ter um ganho. Então, lembra disso, pessoal. O Stuberg mesmo falou isso, diria o maior gestor aí de fundos multimercados do Brasil, que está na América Latina, entre outros lugares do mundo. Ele falava, está extremamente complicado gerir hoje, né, a gestão. Porque não depende do fundamento. Ele falou, a bolsa por fundamento está cara. Ele falava isso, né? Todo mundo lembra a última carta dele em entrevista, até aqui, nesse portal. E ele falava que estava comprado em dólar e vinha aumentando a exposição em dólar, que o dólar estava errado. E que a bolsa, ele fala, então é um absurdo o que ele fez? Não, esquece o fundamento. Eu dei uma entrevista para a Thaís Herédia, da G1, né, do Globo, e da Globo News. Ela, mas Celso, o fundamento da bolsa tá cara, ficou de novo, 20% para cima, né, Kim? Ficou cara. Só que, ano passado a bolsa bateu 58 mil pontos, só com o Levi falando que ele ia fazer, a expectativa positiva. Depois ajusta o fundamento. Por isso que tem que tomar um certo cuidado com algumas ações, como a Petrobras, que não tem um fundamento bom. Tem uma perspectiva de mudança, acabam puxando um ativo que ficou para trás, por squeeze, o cara que estava vendido recompra, tem muito isso também. Né? Então tem que tomar um certo cuidado. Momentos como esse, às vezes eu aprendi lá no passado em gestão, às vezes não se mexa muito. Né? Vou trocar toda a minha carteira, mudou para o coquetel, impeachment, não sai, volta tudo. Então, por isso que a gente não botou a Petro, não botamos o Banco do Brasil, aumentamos o financeiro, só tiramos em dólar, porque a gente não vê a recuperação do dólar tão cedo. A gente só reduziu o dólar e aumentou um pouco a exposição a correlação, enfim, com o Ibov. Foi um pouco de... A gente também tentou não se mexer muito. Porque realmente agora está muito volátil. Obrigado, produção. Caiu aqui o meu microfone. E lembrando que hoje estarei no Conta Corrente. Me ligaram hoje cedo, falaram, você pode vir hoje. Hoje é aquele dia do Conta Corrente casual.
mas que fala mais sobre a parte de investimentos, quem montou o negócio, né? E tem notícia para falar pra caramba, né? Mas estarei lá, espero aí a audiência de todos hoje no Conta Corrente a partir das 21 horas, né? Esse marco aí no país, o que mostra até o Ministério Público, a Polícia Federal falando isso, né? Que ninguém está acima da lei. Né? Ele foi convocado, tudo mais, mas ninguém está acima da lei. Perguntaram aqui, acho que é interessante falar JBS, como o cenário ficou ruim para ela, né? Porque JBS, se pensar, o dólar vai continuar pressionando e as investigações ali correndo soltas, então no relativo piorou bem, né? O cenário para ela. Continuaria fora, a gente não recomenda a JBS só na parte de trading, mas agora o cenário piorando cada vez mais. O S&P, a receita da múltiplos, né, subiu mais de 25% em 2016, mesmo com a queda do resgate de pontos em função da alta do dólar. Parece que o negócio dela é muito lucrativo. Não valia a pena você analisar, Karen, pode ser S&P, mas é que a gente estava olhando outras coisas e o macro não estava favorecendo ela justamente por conta dessa troca, mas surpreendeu positivamente, assim. Anselmo, Celso, você não gostou esses dias quando eu comentei que bolsa não olha 10% de fundamentos? Eu não, desculpa, mas nem entendi. Cara, a opinião de vocês, não tem nem comentários sobre isso, sabe? A gente olha mais médio e longo prazo e ações boas. É óbvio que ação ruim, Telb, Tectoy e outras coisas mais podem subir, mas nem efeito zero aqui, Anselmo. Estácio. O cara só botou assim, Estácio. Não sei se... Boa, Estácio. Estácio. Enfim, a gente não gosta de uma exposição agora. É verdade que num movimento de fluxo gringo para cá, é impressionante como o Croton tende a andar. Mas por fundamento a gente não gosta, prefere... Para pegar essa maior correlação, a gente prefere um Itaú, que tem um fundamento bom e tem uma correlação alta. O BB Seguridade, que incrivelmente tem... eu não sei se o pessoal pensa que tem alguma ligação maior com o BBAS e aí fica um call mais político, mas o fundamento por trás ajuda, então seria mais um pouco no momento como esse, essa alocação do que education. É isso aí. E perguntaram se o sistema educacional vai para o vinagre com o PT e o elétrico com as interferências diminuirão e virão com força para eleições populistas, né? O educacional do FIES. O FIES é fato que vai reduzir muito, e principalmente por conta de corte de orçamento, né? Isso é dado, enfim, sem muito o que comentar, e vai afetar a captação ali, evasão das empresas de educação, mas acho que o mercado já tem colocado isso bastante no preço. E se com a saída o mercado precifica o setor elétrico com menor interferência. O que acho de Mills, a gente não olha de Passos, mas é uma excelente empresa, excelente gestão. O problema é que ela é fornecedora de equipamento para aluguel para diversas construtoras, vem passando por esse momento. Falando com alguns gestores que possuem o ativo, eles falam, quando eu faço a conta, se ela fechar, se liquidar, se a empresa vender seus equipamentos, ela está negociando abaixo do que esse valor de mercado dela, do que isso. Mas isso, para mim, para a gente aqui, como analisa top-down e não bottom-up, a gente já falou sobre essa abordagem, top-down é do macro, qualitativo, quantitativo e micro, diferente do bottom-up, que tá barato pra caramba, eu pego e compro. A gente prefere não ter o ativo até por conta de liquidez e tudo mais. Celso e Kim, podem comentar? Vale, essa é a última pra gente responder aqui. O tempo tá encerrado, a gente tem que correr, ver noticiário, a gente infelizmente não dá. Queria ficar mais com vocês, mas não dá. Isso aí, rapidamente, Vale, de novo, a gente não gosta desses níveis de valuation, tem andado por conta de minério de ferro, mas a gente ainda entende que não é uma reversão de tendência para minério de ferro, deve continuar pressão de preço nesses valuations, não tem por que ficar em Vale, nem para call, até para call político Vale não serve tanto, então, enfim, ficar fora aí. É isso aí, senhores, uma excelente sexta-feira a todos, um excelente final de semana, tenham calma, né, mas dá oportunidade principalmente para quem é trader, né, o giro que dá para fazer, essa volatilidade ajuda muito. Hoje o volume, antes de vir para cá, estava projetando 22 bi na bolsa, ontem saíram quase 13 bilhões de reais, hoje está projetando 20, já tinham saído 4 bilhões de reais. O dobro da média, né? O dobro da média, né, então é impressionante isso, né, não, a média é 5 bi, né, 4 bi e pouco, já viu mais do que o dobro, e hoje, óbvio que essa projeção tende a cair, né, era a previsão de 22 bi, mas tende a fechar num número menor. Um grande final de semana a todos, né, segunda-feira a gente volta na reunião matinal. Um grande abraço, até lá. Valeu, pessoal, bom fim de semana, vamos acompanhar bem e os desdobramentos, que é um fato extremamente relevante aí para o futuro do país, assim, não...
Não falando de bolsa, investimento, mas assim, para o país, acho que é uma coisa bem relevante. Vamos continuar monitorando. Valeu, pessoal, e até semana que vem.